A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba. Seja bem-vindo ao canal Boas Novas Guarabira. Agradecer pela sua companhia, tem sido muito importante. Que bênção que estamos juntos. Dê uma olhada se você está inscrito no canal, ative o sininho para receber mais notificações, dê o seu like para fortalecer o vídeo e diga de onde você está nos acompanhando. Muito obrigado aos colaboradores, ofertantes e dizimistas desse canal e da obra de Deus na cidade de Guarabira, na Paraíba. Deus vai abençoar a sua semente em nome de Jesus. Estamos trazendo uma série de mensagens de R.W. Chamba, o preço para o poder miraculoso de Deus. Hoje nós vamos falar sobre palavras ociosas e conversações frívolas. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, há de dar conta no dia do juízo. Mateus capítulo 12, versículos 36. Nada revela mais rápida e totalmente a falta de espiritualidade verdadeira do que pavoices, chocarrices e palavras ociosas. Um fluxo perpétuo de conversações frívolas e piadas indecorosas revela um crente supérfluo que não tem nenhuma preocupação com os outros e nenhum cuidado pelos perdidos e sofredores. Mesmo que isto pareça assunto tão inexpressivo aos olhos de muitos, existem poucas doenças espirituais que sejam mais devastadoras e contagiosas. Deus classifica conversações frívolas na mesma categoria de seus companheiros repugnantes. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Efésios capítulo 5, versículos 3 ao 4. Jesus mesmo declarou: maus pensamentos ou adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos capítulo 7, versículos 21 ao 23. Tolices, portanto, contaminam o homem tanto quanto a prostituição. Existem muitos que nunca matariam ou roubariam, no entanto, sobem aos púlpitos e publicamente, desavergonhados, revelam pelo seu falar que estão contaminados por dentro. Estou ainda por ver um homem ser poderosamente usado por Deus para trazer libertação ao doente e pecador, cuja boca seja cheia de tolices. Existem aqueles que entretêm os ouvintes, provocando gargalhadas em resposta para as suas piadas bobas. Mas quando surgem as necessidades reais, eles não possuem o teor. São incapazes de produzir libertação e ser uma bênção. Às vezes, eles tentam pôr para fora a iluminação costumeira e pregam ou ensinam sobre profundidade espiritual. Mas para aqueles que o ouvem, não existe tom de sinceridade, nenhum convencimento verdadeiro quando professam os oráculos de Deus. Eles são como o metal que soa, ou como o sino que retine. Eu não quero sugerir que o povo de Deus ande por aí, com a cara fechada o tempo todo, sem nenhuma alegria.
O povo de Deus tem que ser o povo mais feliz da terra, pois ele ordenou: regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 16. O povo de Deus é tão feliz e deveria gritar, cantar, bater palmas, dançar, sorrir e até pular de alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Salmos 100, versículos 1 e 2. Batei palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. Salmos 47 e o versículo 1. Louvem-no o nome com flauta. Cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Salmos 149 e o versículo 3. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, segundo Samuel, capítulo 6, versículo 14. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, fez o Senhor grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. Salmo 126, versículos 1 e 3. Regozijai-vos naquele dia e exultai. Lucas capítulo 6 e o versículo 23. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8 e o versículo 10. O crente sem alegria é um crente fraco e um pobre representante da fé que confessa. Se ele não começar a experimentar o gozo, perderá em breve a sua mais alta felicidade e poderá em breve se desviar completamente e buscar tal gozo em outro lugar. O gozo que produz força é o regozijar-se no Senhor. Não é regozijar-se no poder de nossas próprias forças. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Tiago capítulo 4 e o versículo 16. Muitos que são culpados do pecado da tolice, falatório excessivo e inoperante irão, primeiramente, me taxar de fanático e se levantar em defesa do seu pecado de estimação. Eles dirão que é um erro levar as coisas tão a sério. No entanto, eles não encontrarão defesa bíblica para esta posição. Salvar o perdido e produzir libertação para os que sofrem é um negócio sério, que demanda todo o coração e mente daquele que se consagra para a obra. Mesmo assim, muitos insistem em falar da maneira que bem entendem, preferindo suas piadas, gestos tolos e bobagens para obterem o poder de Deus em suas vidas. Se for desta forma que você se sente, Deus terá que ir adiante sem você. Deus escolheu operar através da palavra falada por seus representantes nesse mundo. Quando Jesus estava aqui, ele disse aos seus discípulos: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. João capítulo 6 e o versículo 63. E as palavras que você fala, o que são? Alguns dizem que piada nos ajuda a esquecer os problemas. Jesus esqueceu os seus problemas aliviando os problemas dos outros. É dessa forma que você alivia os seus problemas. Tiago comparava as palavras que saem da nossa boca com água jorrando de uma fonte. Veja Tiago capítulo 3, versículos 10 a 11. Ele insiste que uma fonte deveria jorrar a mesma qualidade de água o tempo todo, não água doce um momento e água amarga outro momento. Então ele adiciona: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Tiago capítulo 3, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação. Palavras que não edificam são vãs, vazias e sem proveito. Elas são um desperdício. Deus dá autoridade e poder ao crente. Estes são seus preciosos dons a nós e não deveriam ser desperdiçados. Jesus disse: se alguém, isso quer dizer a mim e você também, se alguém
disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos capítulo 11 e o versículo 23. Isso nos garante o poder de falar com autoridade, até mesmo a ponto de controlarmos as coisas inanimadas. É o mesmo poder com o qual Jesus acalmou a tempestade. Veja Marcos capítulo 4, versículos 39. É o mesmo poder usado por Moisés quando falou para a rocha no deserto, e a água jorrou para fora. Veja Números capítulo 20, versículo 8. Josué usou este mesmo poder quando ordenou que o sol e a lua parassem. Veja Josué capítulo 10, versículos 12 ao 13. Jesus demonstrou este poder quando falou para a figueira, dizendo: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Marcos capítulo 11, versículos 14. Ele ordenou que a árvore morresse e ela morreu. Foi naquele instante que ele delegou o mesmo poder e autoridade a qualquer um que cresce. Homens e mulheres que possuem o poder de Deus em suas palavras podem proferir libertação a toda a opressão de Satanás. Palavras que geram salvação da alma e cura do corpo. Para estes, seus representantes, Jesus avisou que palavras frívolas, desperdiçadas, seriam consideradas no julgamento. Palavras que poderiam ser vida, libertação e pão para as almas famintas, mas ao contrário, foram palavras de palha. No mundo de almas famintas e morrendo, de humanidade sofredora, tão triste e quão triste que elas vivem, retermos a fonte de vida e libertação e oferecermos pedra como pão é um pecado. Ao invés de sermos uma fonte que jorra água pura da vida, muitos jorram um jato de sujeira e bobagens que, se não forem venenosos, são demasiadamente feias e sem proveito. Como responderemos naquele dia quando os nossos feitos e palavras forem medidos pelos padrões da palavra de Deus? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro capítulo 4 e o versículo 11. Aqueles que insistem em continuarem em suas tolices são como um grupo de senhoras numa visão de um consagrado santo de Deus. Elas estavam muito ocupadas, fazendo umas correntes para avisarem aos que passavam que os seus passos os levariam a um perigo eminente. A alguns metros adiante havia um enorme precipício, onde os mesmos poderiam cair e se esborracharem nas pedras abaixo. Esse tipo de preocupação egoísta está longe de ser o Espírito de Cristo, que tinha compaixão das multidões. Eu não quero dizer que não há um lugar para o humor na conversação do crente, ou até mesmo na pregação da palavra. Muitas vezes, nossa pregação ou fala podem ser engraçadas e mesmo assim serem santificadas. Um pouco de humor, especialmente quando usado para ilustrar um ponto, pode ser muito proveitoso. Ele atrai a atenção e interesse dos ouvintes e direciona a mensagem do Evangelho, a fim de que as almas se voltem para Deus. Usado desta forma, não é frívolo ou sem proveito. A razão por que alguns crentes falam tantas palavras frívolas é simplesmente porque falam muito. Eles falam tanto que não têm tempo para pensar ou ouvir a voz de Deus. Palavras frívolas saem tão facilmente que sequer têm tempo para pensar no que dizem. Nós ouvimos palavras frívolas em todo lugar. Elas parecem ser produzidas por repetições. O espírito da era é um crescente de leviandade, o qual torna o pensamento sério difícil para ambos, santo e pecador. É tipificado pela frase repetitiva: não leve a vida muito a sério, afinal, você nunca sairá dela vivo. Numa era dessa, é preciso muito esforço e consagração para diligenciardes por viver tranquilamente. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 11. E esperar diante de Deus até que recebamos sua poderosa palavra. Mas o sábio faz isto. Quem retém as palavras possui o conhecimento. Provérbios capítulo 17 e o versículo 27. Mas a boca dos insensatos se apacenta de astutícia. Provérbios capítulo 15, versículos 14. No muito falar,
não falta transgressão. Provérbios capítulo 10, versículo 19. E do muito falar, palavras nécias. Eclesiastes capítulo 5, versículo 3. Como mencionei nas pregações anteriores, a santidade é necessária se queremos o poder de Deus em nossas vidas. E santidade não é completa até que tome o controle da língua. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Eu exorto você, irmão, a dar total consideração em oração a este assunto. Muitos que estão perdidos e sofrendo nunca encontrarão libertação, a menos que você se prepare e leve a eles o poder libertador de Jesus Cristo. Consagre-se ao Senhor diariamente e apresente o seu corpo a Ele, como um sacrifício vivo. Não se esqueça de incluir sua língua, seus lábios e a sua voz. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Guarda o que te foi confiado, o poder para falar com o favor de Deus e trazer libertação, evitando os falatórios inúteis, vazios, sem proveito, e profanos, não santos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. É a minha oração que todos que ouvirem esta pregação joguem de lado todas as coisas que impedem a liberdade do poder de Deus em suas vidas. Ponha todo o seu ser no altar e carregue o fardo pelo perdido e sofredor. Lembre-se, Deus pode ir adiante sem você, mas se você for com Deus, terá que fazê-lo da maneira dele. Ponha a tolice de lado agora. Saia da periferia do mundo espiritual e adentre o rio do poder de Deus. As promessas de Deus são para você se você simplesmente crê nas mesmas palavras que Jesus falou. Faça o que Ele manda e pague o preço. Que Deus abençoe a todos. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Muito obrigado aos patrocinadores, colaboradores, ofertantes dizimistas desse canal. Todos os dias nós oramos por você para que essa semente que você está plantando venha produzir muitos e muitos frutos e você seja muito abençoado em todas as áreas de sua vida. Sucesso na sua caminhada.